tem uma pergunta grande aqui. Eu vou tentar responder. Maria Helena de Oliveira Andrade. Maria Helena, obrigado aí pela sua participação. Doutor, fui internar minha filha no quarto. Pelo plano particular havia uma poltrona, estendi a cama com lençol. E havia notado as bolinhas. Comecei a coçar direto, sem saber. Aí resolvi chamar a moçada da limpeza do hospital. E ela passou o pano com álcool. Aquelas bolinhas de madeira viraram muitas. Passei a noite me coçando. No outro dia comentei se não havia médico, se não havia antihistamínico aí me coçando, para tratar a coceira. Desculpa, é porque está muito entrucado isso. Chamei a enfermeira e ela deu um antibactericida. E cocei muito. Acabei saindo do hospital por um motivo. E no outro dia estava no outro quarto. Eu não estou entendendo bem a sua pergunta, porque está muito entrucado isso aqui. As palavras, elas, quando foram escritas, houve muito alto preenchimento, então está sem sentido. Assim, o que o paciente acaba pegando muito no hospital, né? O hospital, muitas das vezes, é a escabiose, né? Não estou dizendo que o hospital não tenha a sua conduta de tratamento de infestações, mas, eventualmente, a gente pega um outro paciente que se interna e acaba pegando escabiose, que é a sarna. É uma coisa que a gente tem que ver. Doutor, tudo bem? Permite perguntar algo fora do assunto? Vamos ver se eu souber responder, Júlio César, vai ser um prazer. Sou diabético e tomo um comprimido de Forxiga por dia e tomo um Glifage no almoço e no jantar. Minha diabetes diminuiu demais, assim como perdi peso, ou seja, estou na condição de pré-diabético. É possível reverter a diabetes ao ponto de não precisar mais tomar remédio? Ou seja, o pâncreas produzir novamente insulina de maneira normal? A questão toda... Um abraço, Júlio, obrigado, você mandou um abraço pra gente. A questão toda não é nem o pâncreas produzir insulina de forma normal, o pâncreas até produz demais insulina, entendeu? Esse é o grande problema. Às vezes o que está acontecendo com você é que você não está aceitando bem a entrada da glicose dentro da célula, porque o pâncreas está produzindo muita insulina e essa insulina estragou, por assim, a fechadura da sua célula. Imagina se você chegar e colocar aquela chave várias vezes na fechadura, né? Aquela chave um dia vai estragar a fechadura. Se você coloca menos vezes, aquela fechadura vai durar mais. A mesma coisa acontece com a célula. Se você toda hora está usando a insulina para entrar o açúcar dentro da tua célula, você acaba estragando a chave da célula. Então, você tem que dar um tempo para o organismo para ele recuperar essa chave, para ele restituir, para ele regenerar essa chave, para ele cicatrizar essa chave de entrada do açúcar, entende? E as formas como nós temos realmente de melhorar isso, que não sejam medicamentos você está bem orientado aí pelo seu médico, é justamente a questão nutricional, é você fazer coisas que diminuam a absorção de açúcar e, diminuindo a absorção de açúcar, consequentemente, diminui a produção de insulina e, diminuindo a produção de insulina, por sua vez, você tem menos entrada de açúcar na célula, entendeu? Então, as fibras são exemplos. A aveia, o próprio psyllium, né? E outros tipos de fibras, são fibras muito bem apreciadas e que retêm um excesso de açúcar no intestino, fazendo com que você não absorva tudo, tá? É um exemplo. Você pode também fazer oligoelementos, micronutrientes. A restituição de micronutrientes ajuda bastante a atividade da insulina na célula. Então, o micronutriente ele funciona como se fosse um óleo que você passa na fechadura e a chave ela entra melhor. Então, zinco, por exemplo, apesar que o zinco é um macronutriente, mas molibdênio, selênio, cromo e outros tipos de nutrientes, magnésio, que é um macronutriente também, o zinco, que é um macronutriente, e outros tipos de nutrientes, principalmente minerais, eles acabam sendo bastante benéficos nesse controle do diabetes. É o que eu entendo como clínico geral, tá? Porque eu fiz muito tempo de clínica médica, foram 6 anos de clínica médica tratando paciente com diabetes.
Vamos lá. Meu filho tem 11 anos, asma, dermatite, alergias altíssimas e ácaros, rinite, sofremos muito. Realizo todos os cuidados ambientais. Meu filho parece estar entrando em depressão e os remédios parecem não fazerem mais efeito. Preciso da vacina, são caríssimas para as minhas condições. Solicitei socorro ao Estado, foi negado. Então, as nossas aqui não costumam ser tão difíceis, não. Nós entendemos que aqui é um projeto social, né, até reconhecido. Nós somos reconhecidos com título de utilidade pública, já tem 20 anos que existe. Então as vacinas são um preço popular. As pessoas conseguem comprar as vacinas e o melhor fornecedor que existe do Brasil, que é o fornecedor FDA Alergênica Imunotec. Então, assim, são vacinas de altíssima qualidade. É uma possibilidade você tentar entrar em contato com alguma unidade do Projeto Brasil Sem Alergia, ver se seria possível. E realmente a imunoterapia dessensibilizante é o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais alergia, que faz com que o organismo ele consiga aprender a não ter mais o processo alérgico. Então é muito importante você entender essa situação e saber que às vezes somente a vacina associada aos remédios é que vai manter um estado de homeostase, de controle da alergia no seu filho, tá bom? Mas existem outros tipos de terapêuticas também, caso a vacina não resolva, os chamados anticorpos monoclonais. Mas aí é para quando a vacina não resolve, né? A grande maioria das vezes a vacina resolve e, não resolvendo, você pode fazer o omalizumab, que é um bloqueador de IgE, você pode fazer o mepolizumab, que também é um bloqueador de interleucina, o benralizumab, que é um bloqueador de receptor de interleucina. Você pode utilizar também o dupilumab, que é uma medicação anti-interleucina 4 e 13 para o quadro de dermatite atópica, ou seja, vários tipos de procedimentos podem ser utilizados e não é o fim do mundo. Não fique preocupada, tá bom? Tem muita coisa que pode ser feita para o controle da alergia sem os efeitos colaterais dos remédios, porque o anticorpo monoclonal ele foi uma grande evolução na humanidade, da medicina, e ele tem controlado bem. Mas a grande maioria dos pacientes consegue ser controlada com a imunoterapia dessensibilizante, que já tem mais de 100 anos de existência. Ou seja, a vacina de alergia, ela está mais do que consagrada, ela é utilizada amplamente no mundo inteiro e tem de mais de 100 anos de existência. Então, mostra que ela é muito segura realmente. O doutor sofre de enxaqueca desde criança, sei que também tem alergia ou sensibilidade ao sulfito. Só sei que não posso consumir vinagre nem vinho, mesmo os orgânicos. Existem algumas substâncias que dão um flush. O que é um flush? Que é uma vasodilatação repentina, né? E essa vasodilatação, dilatação dos vasos de forma repentina, faz com que o paciente tenha alguns sintomas como náusea, vômitos e dor de cabeça. Então pode ser que seja o seu caso. Não tem o que fazer nesse caso, realmente é evitar, né? Evitar o sulfito e evitar outros conservantes que porventura possam estar causando esse problema em você. A Daiane DAI 568, ela pergunta o seguinte: boa noite, existe algo para curar a alergia ao leite, doutor? Depende da alergia ao leite que você tem, né? Porque às vezes você está com um tipo de alergia que você não tem o que fazer a não ser retirar o leite. A alergia ao leite ela tem dois tipos principais: a alergia mediada pelo anticorpo IgE e a alergia não mediada pelo anticorpo IgE. A alergia mediada pelo anticorpo IgE, ela é um tipo de alergia que você pode até dessensibilizar o paciente. Você pode usar o leite como dessensibilização. Lógico, o médico fazendo isso, o alergista fazendo isso. Em unidade hospitalar supervisionado, é o chamado processo de dessensibilização ao alimento, ao leite. Tá? Mas isso a gente faz somente quando o paciente tem uma alergia muito grave e quando o risco que ele tem de desenvolver a reação anafilática é grande. Então a gente faz a dessensibilização porque o risco dele dessensibilizar compensa, justamente o benefício, dele dessensibilizar, compensa o risco dele ter uma reação anafilática, por exemplo, em só de ver, de sentir, de cheirar um leite sendo cozinhado, um leite sendo fervido. Então, só aquelas proteínas voláteis podem entrar em contato com a mucosa respiratória dele e ele pode morrer. Então, tem casos que são graves, né? Como pacientes também que, de certa forma, só de cheirar a proteína do camarão,
ou cheirar a proteína de algum produto sendo cozinhado ou frito, podem vir ao óbito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa situação. Agora, a alergia não IgE mediada, ou seja, que dá somente sintomas no sistema do trato gastrointestinal, esse tipo de alergia a gente não tem o que fazer, tem que realmente retirar o leite. Mas com o tempo, com a maturação intestinal, isso dá muito em criança, né? Com a maturação intestinal, o intestino ele se tornando mais maduro, né? Mais maturo, então ele acaba tendo uma resistência maior a essa alergia, ele acaba se tornando tolerante. Então acaba, com o passar do tempo, a criança consegue fazer a reintrodução do leite sem passar mal, como no caso, algumas crianças que desenvolvem nos primeiros anos de vida uma diarreia extensa, a FIPAS, que é a enterocolite induzida por proteína alimentar, uma diarreia extensa com desidratação e muitas das vezes até morte, é raro, mas acontece, e a proctocolite alérgica também induzida por proteína alimentar, e depois, 2, 3, 4, 5 anos, param de comer aquele alimento, começam a fazer a reintrodução do alimento, não desenvolve mais nada, porque houve uma maturação do intestino, o intestino está mais maduro, está mais resistente, está mais forte, e o paciente consegue então melhorar, tá bom? Então tem que ver se a tua alergia é IgE mediada, se não é IgE mediada. Se for IgE mediada, consegue dessensibilizar, né? Mas aí tem que ver se vale a pena a dessensibilização, tá? E se não for não IgE mediada, mas é mais comum em crianças, então a gente não dessensibiliza, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta, muito boa. Tem uma pergunta aqui. Eu tive conjuntivite, meus olhos ficaram com infiltrados corneanos. O médico me passou o colírio Ster em sistema de desmame e depois me passou esse tacrolimus. Tenho medo de usar esses remédios por minha escavação é aumentada. Será que tem algum problema usar tacrolimus ou mesmo Ster? Leonardo, é difícil a gente falar, né? Eu, como alergista, certamente um oftalmo entende muito mais de olho do que eu, né? A gente entende parte. Mas o que eu posso dizer para você é que, na dúvida, consulte um outro colega, mas sempre entenda que o nariz está sempre muito junto com o olho. O que eu posso contribuir de informação para você é em relação a isso. Existe muita gente que tem a chamada rinoconjuntivite. Se você não tratar o nariz, o olho não melhora. Então, às vezes, você precisa fazer medicamentos para o nariz, desinflamar o nariz para que o seu olho melhore, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Então, em abril eu tive chikungunya e daí então minhas mãos e pés ficaram constantemente dormentes. Existem alguns vírus que eles têm tropismo pelos nervos. Então precisa consultar um neurologista, fazer um exame que é uma eletroneuromiografia. Esse exame ele vai identificar se existe alguma agressão nervosa no seu corpo, dos nervos, e consequentemente se há necessidade de fazer algum tratamento para que isso não evolua, né? Até porque infecções virais podem dar a chamada síndrome de Guillain-Barré e pode ser até o início de uma síndrome de Guillain-Barré, então tem que tomar cuidado, procure um neurologista o mais rápido possível, tá bom? Para que ele veja se não é algo grave, faça o exame clínico e depois do exame clínico, se ele sentir que há necessidade, ele faça então o teste que é chamado teste da eletroneuromiografia. Muito bem. Tem um paciente assim que diz o seguinte: doutor, eu tenho uma alergia química há 4 anos. Não estou conseguindo trabalhar e às vezes me sinto melhor dentro de casa. Perfume, produtos de limpeza, fumaça de carro, gasolina, etc. Você tem um processo irritativo. Agora, deixa eu te explicar. Existe realmente paciente que tem alergias, sensibilidades irritativas muito fortes. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente vai investigar, existe uma doença de base. Existe um processo alérgico, a ácaro, poeira, mofo, a todo tipo de substância que deixa o teu organismo inflamado, o teu brônquio, a tua garganta, todo o teu corpo, a tua árvore respiratória inflamada. Então, qualquer químico que entra em contato inflama, ou seja, causa a reação. É como se você tivesse parte da sua pele sã e parte com uma ferida. A parte sã, se você receber álcool em cima, não vai acontecer nada, você vai sentir só um fresquinho, mas na parte ferida vai arder para burro, entende? Então, a mesma coisa acontece dentro da gente. Às vezes a gente está com um problema aqui dentro, uma inflamação já crônica,
E essa inflamação, ela facilita com que, ao contato de substâncias irritativas, aumente a responsividade e cause um processo em você. Então precisamos ver isso, tá bom? Tem um comentário aqui bem interessante aqui. Eu esqueço de respirar durante o sono, simplesmente paro de respirar e depois de um longo tempo volto, depois paro e volto. Isso é horrível, porque acordo cansada, não é apneia por obstrução, é ato involuntário que para. Você já consultou um neurologista para ver isso? Já fez uma polissonografia de noite inteira? Importante você ver se na polissonografia de noite inteira realmente é um ato involuntário, né? Ou uma apneia do sono. Você está dizendo que não é, mas é importante primeiro você passar pelo neurologista, ele fazer o exame clínico em você, coletar as informações necessárias que precisam ser coletadas e depois você então, se for o caso, fazer uma polissonografia de noite inteira. Só a partir dali é que você vai entender o que está acontecendo. Tá bom? Importante isso.